Lembrando, nosso objetivo hoje são 50 questões. Possivelmente, quem chegou depois, eu já avisei que possivelmente não vai fazer essas 50 questões. E as que a gente não conseguir, eu vou deixar no vídeo para vocês na terça-feira. Na terça-feira a gente vai se encontrar e vai tirar dúvidas. Eu vou estar disponível. Se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma chamada de vídeo. Quem quiser tirar dúvida pelo WhatsApp, eu vou estar disponível para vocês terça-feira à noite, de 19h30. 19h30, terça-feira à noite. Ok? Essa aula vai ficar gravada e vocês vão ter disponível já na terça-feira à noite também para assistir e revisar. O material que está aqui, eu vou mandar para vocês os slides também, para vocês revisarem esses pontos mais importantes. E tem 50, eu fiz 100 questões no material, 50, eu vou responder 50, as outras 50, vocês dêem uma olhadinha, lêem em casa, respondem, tiram dúvida na terça-feira. Tudo bem? Vamos lá. Clínica médica. Vou trazer aqui o assunto que eu acredito que vai estar na prova. Assim como antibiótico, assim como hérnia, assim como... Enfim, é um assunto muito quente, já caiu de quase tudo em arritmias. Sendo que eu trouxe para vocês uma questão de bradicardia, porque foram 4 de TAC e 1 de brade. Então, eu acho que não é possível que ele traga um TAC de novo, né? E eles também cobram, eu gosto de cobrar também, no caso o eletro, essa arritmia, seja um FV, uma TV, na ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, na parada cardiorrespiratória, no algoritmo do ACLS, da American Heart. Então, aqui são as arritmias. Vamos falar um pouquinho sobre as bradiarritmias. Você tem a arritmia sinusal, uma bradicardia sinusal, onde você vai ter onda P, complexo QRS e T, só com a frequência mais baixa. Tá? Então, o paciente tem uma frequênciazinha mais baixa, o paciente geralmente são pacientes que se exercitam bastante, são grandes atletas, vão ter uma frequênciazinha mais baixa. Pode ter uma frequência de 40, 50, se a pressão está ok, beleza, você não precisa de nenhuma intervenção. Se o paciente tem uma bradicardia sintomática, aí você tem que investigar e ver exatamente como vai se proceder. Mas uma bradicardia sinusal assintomática, nenhuma intervenção, que é esse primeiro eletro. Então, bradicardia sinusal. Existe a arritmia sinusal, que é um ritmo irregular, principalmente em crianças, relacionado com a respiração. Dá uma inspirada, a frequência baixa um pouquinho, depois aumenta. Baixa, aumenta. Tem QRS, tem P, tem onda T, então tem todo o eletro normal e pode ter uma variação da frequência cardíaca com a respiração. Isso se chama arritmia sinusal, muito comum em crianças. Quem rodou em pediatria deve ter visto isso. E em algum paciente, e a conduta também é só expectante. Esse segundo eletro aqui, a gente já tem um bloqueio que não é bloqueio, que é chamado bloqueio atrioventricular tipo 1, onde você só tem um alargamento da distância entre o P e o QRS. Então, é só o alargamento dessa distância, a gente chama de bloqueio atrioventricular do tipo 1. Ok? Isso é só alargamento. Então, na verdade, ele tenta bloquear, mas não bloqueia, né? Então, você tem um atraso na condução. O bloqueio de segundo grau é o seguinte, é um bloqueio que a gente chama bloqueio atrioventricular segundo grau. Existem 3 tipos, mas o que é mais comum são 2 tipos, né? Que é o quando avisa e quando não avisa. Quem avisa, amigo não é não? Então, se esse que avisa é amigo, então é uma arritmia mais fácil de você resolver. Com a atropina resolve. Então, como é esse aviso? Ele tem uma distância PQRS, né? Pequeno, no caso aqui está grande, aumenta, bloqueia. Ok? Então, se ele está avisando, ele é o seu amigo. Você faz a atropina, resolve. Então, chegou um paciente com bradicardia sintomática, bloqueio atrioventricular, tipo 1 ou 2, primeiro ou segundo grau, aqui é o MOPS 1, ele responde bem à atropina. Quanto de atropina a gente faz? Pelo protocolo da American Heart, 1 grama. Ok? Agora, se ele não avisar, ele não é seu amigo. Então, é uma arritmia que não responde à atropina, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS 2. Então, aqui, ó, ele não avisou, não prolongou,
onda P não tem QRS. P não avisou, P sem QRS. Então aqui ele não está avisando. Então ele não responde. Mas pelo algoritmo da American Heart, a gente faz, sabendo que não vai responder. Então só tem essa consideraçãozinha aí, ó. É segundo grau, MOPS 2, não responde a atropina, mas você faz. Até porque é difícil, imagine isso, você na urgência, você está lá, não, bradicardia sintomática, atropina, ok? E aqui é o bloqueio atrioventricular total ou de terceiro grau. Aqui é marca-passo. Você pode até fazer atropina, mas não vai servir para nada. Você onda P aqui, a P está aqui, aí a P já está entre o QRS e a onda T, aí a P está aqui bem distante do QRS, então você tem um complexo de desconexão do átrio em relação ao ventrículo. O átrio está batendo numa frequência e o ventrículo está batendo em outra frequência. Conduta marca-passo. No caso, inicialmente marca-passo transcutâneo, depois o transvenoso, quando estabilizar o paciente. Agora vamos para as taquiarritmias. Se ela é supraventricular, o QRS vai ser estreito. Se ela for ventricular, ela atrapalha o ventrículo, ela larga o QRS. Então, se ela é supraventricular, está aqui, ó, QRS estreito. Então, você tem a taquicardia com QRS estreito, supraventricular. Conduta na taquicardia estável. Taquicardia supraventricular estável. Manobra vagal. Posso repetir? Pode repetir a manobra vagal. De preferência, por outro método. Você tentou uma manobra vagal de um método, você de preferência você repete com outro método de manobra vagal. Se não funcionar, o que eu faço? Adenosina. Se não funcionar, adenosina de novo. Ok? Tudo bem? Se for instável, cardioversão elétrica. Sincronizada, é só lembrar que isso pode cair na questão, né? Cardioversão elétrica. E ela cobra PCR e RCP. A prova gosta de cobrar isso. Já cobrou e é um tema quente. Está escrito lá no edital. Então, é uma coisa importante a gente pensar. Aqui nós temos a taquicardia ventricular. Certo? Veja que ela parece que está com a mesma morfologia que a monomórfica. Então, se eu tenho uma taquicardia ventricular monomórfica com pulso, não é parada cardíaca. Então, o que eu tenho que fazer se estiver estável? Estável, tem que fazer amiodarona, certo? Pela American Heart é amiodarona. Pela Sociedade Europeia já é cardioversão. Mas a American Heart sugere a amiodarona para a taquicardia ventricular estável com pulso. Ok? Lembrando que qual é a dose? 150 miligramas. Muito bem. Certo? Só está afiado. Ok. Se for instável, aí é o quê? Cardioversão elétrica sincronizada. Isso aqui é o quê? Uma taquicardia ventricular polimórfica. Você tem que lembrar torsade de ponte e considerar o uso de sulfato de magnésio. Esse aqui é o quê? Uma fibrilação ventricular. Conduta qual é? É choque. Desfibrilação. Não é cardioversão, é desfibrilação. Aqui é uma atividade elétrica sem pulso. Tá? E você tem que checar cabos, ganhos e derivações. Você tem que trocar a derivação, aumentar o ganho, né? Checar os cabos. Desculpe, eu estava confundindo aqui com a S, né? Na atividade ela é sem pulso, que é a S, você não tem nenhum antiarrítmico que faça, continua as manobras de reanimação cardiopulmonar, massagem cardíaca, né? E ventilação. E na assistolia, você chega a cabo, ganhos e derivações. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma fibrilação ventricular. Então eu aumento a amplitude da derivação para ver se aparece alguma fibrilação ventricular. Eu troco a derivação e checo os cabos, porque os cabos podem estar desconectados. Então acho que isso é um tema muito quente. Quem fez a CLS, né, está preparado, dá uma revisadinha no algoritmo da CLS para a prova, que eu acho que isso vai ser um tema muito provável de aparecer. Então vamos lá. Um paciente de 65 anos é admitido na unidade de emergência com tontura e síncope. O ECG revela um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOPS 1, ou seja, que tem aquele fenômeno de Wenckebach, que ele avisa, quem avisa amigo é. Ele não tem antecedentes cardíacos conhecidos.
O paciente está agendado para uma cirurgia eletiva para correção de hérnia inguinal, considerando o diagnóstico de bloqueio atrioventricular de segundo grau, caso TIPS MOBITS 1, qual é a conduta mais apropriada na emergência? Então vamos lá, lembra que você está na emergência aí. O que eu tenho que fazer? Letra A, administrar atropina intravenosa para reverter o bloqueio atrioventricular e proceder com cirurgia eletiva conforme agendado. Ó, o cara estava bonzinho em casa, pô, chega com tontura e síncope. Aí vai fazer uma cirurgia de correção de hérnia, que é uma cirurgia tranquila, né? Aí eu vou fazer a atropina e mandar o paciente para casa? Então vamos lá. Letra B, iniciar terapia com isoproterenol, que é um beta-agonista, para aumentar a frequência cardíaca, ok, e melhorar a condução atrioventricular antes de considerar a cirurgia. Não, pessoal, o isoproterenol é uma medicação intravenosa, não sei se vocês conhecem. Ele é utilizado basicamente em uma situação. É o estímulo do nó atrioventricular, do nó sinusal, durante um estudo eletrofisiológico, quando você está buscando uma via de reentrada nodal ou algum foco que está levando uma arritmia, um ataque à arritmia durante o estudo eletrofisiológico. Então, ninguém faz isoproterenol e não se deve fazer isoproterenol para bradicardia. Adiar a cirurgia eletiva, iniciar monitoramento cardíaco contínuo para avaliar a progressão do bloqueio e a necessidade de um marca-passo. Administrar lidocaína venosa para tentar restaurar a condição atrioventricular antes de cirurgia eletiva. A lidocaína é um antiarrítmico, mas que pode ser utilizado para ataque a arritmias e não para bradicardia. Encaminhar o paciente para avaliação cardiológica especializadas antes de determinar a conduta apropriada em relação à cirurgia eletiva. Calma, pessoal, olha aqui, ó, considerando, lembra a pergunta aqui, ó, isso é típico do ENARE. Considerando o diagnóstico de bloqueio, qual a conduta mais apropriada na emergência? O que a gente tem que fazer ali? Na emergência. Vamos adiar a cirurgia. Primeiro, só essa cirurgia que você vai fazer, não vai fazer, tá certo? E vamos avaliar a progressão desse bloqueio e pedir uma avaliação de especialista para avaliar a necessidade de um marca-passo. Ok? Resposta correta, letra C. Veja que as questões de ENARE, eu tentei trazer questões com estilo ENARE, né, para vocês raciocinarem e pensarem aí qual seria a melhor conduta nesse caso e qual ambiente que ele está tratando. Outro assunto importante, lembrando que cardiologia é o principal assunto do ENARE. Certo? Cardiologia é o principal assunto que cai na prova de clínica médica. Grande parte das questões são sobre cardiologia e as outras especialidades numa menor frequência. E eu trouxe para vocês a parte de urgência hipertensiva, que inclusive já foi questão. Já caiu a farmacologia e tratamento de hipertensão na atenção primária à saúde, na prova de medicina preventiva e social. Então, é um assunto que pode não somente aparecer na prova de clínica médica, como também nas outras questões. Então, ó, isso aqui é muito comum, a gente diferenciar urgência de emergência. Não sei se alguns de vocês já são médicos, outros passaram ali no estágio. É muito comum chegar o paciente ali com dor de cabeça, uma cefaleia, e está com a pressão 16 por 160 por 100. Aí fica lá e só sai do hospital se baixar a pressão 12 por 8, né? E se por acaso você cogitar mandar ele embora com essa pressão 16, vai ter colega ali, técnico de enfermagem, como é que pode? Vai deixar esse paciente embora com essa pressão? Exatamente, esse médico não, né? Ele quer sair lá com remédio, ele quer melhorar a pressão. Por mais que daqui a 4 horas a pressão vai voltar normal e possivelmente ele já passa a vida com essa pressão 16 por 8. Então a gente tem que saber diferenciar o que é urgência, emergência e hipertensiva. Então o que é urgência? Urgência é quando você tem a elevação da pressão arterial, principalmente acima de 120 milímetros de mercúrio, no caso a pressão uma pressão diastólica muito alta, né? Sem lesão de órgão-alvo. Lembrando que a diferença de urgência para emergência, você não tem lesão de órgão-alvo. Porque se tiver lesão, já é emergência. Aí quando você pensa em lesão o quê? De órgão-alvo? Um infarto, um AVC, né? Uma encefalopatia. Então isso configura um quadro de emergência. Mas pode ocorrer nos próximos dias ou nas próximas horas. Então, ou seja, apesar de não ter lesão do órgão, pode acontecer em breve. Principalmente se ele já tiver um fator de risco importante.
Pode estar associada a alguma cefaleia importante, uma dificuldade de respiração, encurtamento da respiração, uma ansiedade ou até epistaxe. É comum aparecer epistaxe também no pronto-socorro. E você deve controlar em 24, 48 horas. Você pode prescrever a medicação e mandar só, você tem que tomar essa medicação, volte para o controle pressórico na unidade de saúde, né, na atenção primária, faça esse controle e melhore a pressão. Não necessariamente o paciente você precisa tirar a expressão, baixar essa pressão no pronto-socorro. Por exemplo, pacientes com doença coronariana, aneurisma de aorta, estágio de hipercoagulabilidade e pré-operatório são condições que podem levar a um agravamento e lesão de órgão-alvo. Tá certo? Então, a gente tem um cuidado maior com esses pacientes. Já emergência hipertensiva, o paciente também tem essa elevação, pressão diastólica ali acima de 120, em um paciente, lógico, previamente diagnosticado com hipertensão, cursando com lesão de órgão-alvo. Então, se tem lesão, eu já chamo de emergência, inclusive independente aí do valor pressórico. Então, por exemplo, um AVC isquêmico, que inclusive é tema da aula de hoje, a gente vai fazer uma questão muito importante sobre AVC isquêmico. A gente precisa controlar e ter uma terapia-alvo direcionada para a pressão no AVC isquêmico. Uma cefalopatia hipertensiva, já tem uma lesão de órgão-alvo. Uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta, não é um paciente que tem aneurisma de aorta, isso pode estar na sua questão, tem que ser uma dissecção de aorta, um edema agudo pulmonar e eclâmpsia são exemplos de emergência hipertensiva. Nesse caso, a medicação preferência deve ser parenteral, você precisa ter um controle rigoroso dessa pressão, alvo direcionado, não vai ser aquele captopril que você faz no pronto-socorro que vai ajudar em alguma coisa. Então, número 2. Só para a gente dar uma paradinha aqui, só para tomar uma água depois, certo? Um paciente de 68 anos com histórico de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca crônica apresenta-se a emergência com dispneia súbita, taquipneia e cianose. O exame físico revela estertores crepitantes bilaterais e frequência respiratória de 32. O oxímetro de pulso indica uma saturação de oxigênio de 88%. Ó, o cara está quase em insuficiência respiratória, ele está com estertor crepitante, taquipneico e hipoxêmico. Com base no quadro clínico, o paciente diagnosticado com edema agudo de pulmão. Então, nós temos aqui uma emergência hipertensiva. Ok? Lembrando que o que eu acho que o Enari pode cobrar para vocês, e eles gostam de cobrar, é o quê? O atendimento inicial e a estabilização é primordial a qualquer outra conduta específica. Então, condicionem na mente de vocês monitor oxigênio e veia, avaliação sistematizada, suporte, para depois fazer o tratamento específico. Então, não é incomum, ou não deve ser incomum, aparecer uma questão falando de edema agudo de pulmão, vai pedir, edema de agudo de pulmão, vou fazer furosemida. Baixar a pressão. Mas ele está perguntando o básico para você. Não, você tem que pensar no A antes. Então, pensa no A, no B, no C, para poder estabilizar o paciente. Então, qual a conduta inicial mais apropriada para esse paciente? Tem que fazer diurético? Tem que fazer diurético. Vamos passar. Eu tenho que entubar esse paciente e ventilar? Não, calma aí, não vou entubar e ventilar o paciente agora. Broncodilatador? Não, ele não tem broncoespasmo, ele não tem um sibilo, né? Fazer toracocentese de alívio? Não, só se ele tivesse um derrame pleural, enfim, que pudesse justificar essa toracocentese. Então, apesar de ser uma questão de edema agudo do pulmão, e na letra A, cuidado para não você pegar dentro, porque geralmente vem na letra A, se você ficar tentado em marcar, opa, aqui rapidinho, ó, furosemida. Não, mas na verdade você tem que estabilizar o paciente. Então você tem que fazer o quê? Faz uma VNI, uma ventilação não invasiva, né, com pressão positiva nas vias aéreas, para pelo menos melhorar essa saturação. Ok? Então, resposta correta, letra B. Pessoal, no cronograma que eu planejei, está tudo tranquilo, certo? A gente terminou a porta de cirurgia, estamos na segunda de clínica médica. Talvez a gente consiga fazer umas 40 questões hoje, era o meu objetivo fazer em torno de 40 questões. Vamos dar um intervalozinho só para vocês tomarem uma água, tomar um cafezinho no banheiro para a gente retornar, ok? São 10h06, vamos voltar à clínica médica. Vou trazer aqui o assunto que eu acredito que vai estar na prova, assim como antibiótico, assim como hérnia, assim como, enfim, é um assunto muito quente, já caiu de quase tudo em arritmias, sendo que eu trouxe para vocês uma questão de bradicardia, porque foram 4 de TAC e 1 de brad. Então, eu acho que não é possível que ele traga um TAC de novo, né?
E eles também cobram, ele gosta de cobrar também, no caso o eletro, essa arritmia, seja um FV, uma TV, na ressuscitação cardiopulmonar, não seja na parada cardiorrespiratória, no algoritmo do ACLS, da American Heart. Então, aqui são as arritmias. Vamos falar um pouquinho sobre as bradiarritmias. Você tem a arritmia sinusal, uma bradicardia sinusal, onde você vai ter onda P, complexo QRS e T, só com a frequência mais baixa. Tá? Então, o paciente tem uma frequênciazinha mais baixa, o paciente geralmente são pacientes que se exercitam bastante, são grandes atletas, vão ter uma frequênciazinha mais baixa. Pode ter uma frequência de 40, 50, se a pressão está ok, beleza, você não precisa de nenhuma intervenção. Se o paciente tem uma bradicardia sintomática, aí você tem que investigar e ver exatamente como vai se proceder. Mas uma bradicardia sinusal assintomática, nenhuma intervenção, que é esse primeiro eletro. Então, bradicardia sinusal. Existe a arritmia sinusal, que é um ritmo irregular, principalmente em crianças, relacionado com a respiração. Dá uma inspirada, a frequência baixa um pouquinho, depois aumenta. Baixa, aumenta. Tem QRS, tem P, tem onda T, então tem todo o eletro normal e pode ter uma variação da frequência cardíaca com a respiração. Isso se chama arritmia sinusal, muito comum em crianças. Quem rodou em pediatria deve ter visto isso. E em algum paciente, e a conduta também é só expectante. Esse segundo eletro aqui, a gente já tem um bloqueio que não é bloqueio, que é chamado bloqueio atrioventricular tipo 1, onde você só tem um alargamento da distância entre o P e o QRS. Então, é só o alargamento dessa distância, a gente chama de bloqueio atrioventricular do tipo 1. Ok? Isso é só o alargamento. Então, na verdade, ele tenta bloquear, mas não bloqueia, né? Então, você tem um atraso na condução. O bloqueio de segundo grau é o seguinte, é um bloqueio que a gente chama bloqueio atrioventricular segundo grau. Existem 3 tipos, mas o que é mais comum são 2 tipos, né? Que é o quando avisa e quando não avisa. Quem avisa, amigo não é não? Então, se esse que avisa é amigo, então é uma arritmia mais fácil de você resolver. Com a atropina resolve. Então, como é esse aviso? Ele tem uma distância PQRS, né? Pequeno, no caso aqui está grande, aumenta, bloqueia. Ok? Então, se ele está avisando, ele é o seu amigo. Você faz a atropina, resolve. Então, chegou um paciente com bradicardia sintomática, bloqueio atrioventricular tipo 1 ou 2, primeiro ou segundo grau, aqui é o MOPTS 1, ele responde bem à atropina. Quanto de atropina a gente faz? Pelo protocolo da American Heart, 1 grama. Ok? Agora, se ele não avisar, ele não é seu amigo. Então, é uma arritmia que não responde à atropina, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPTS 2. Então, aqui, ó, ele não avisou, não prolongou, onda P, não tem QRS. P, não avisou, P, sem QRS. Então, aqui ele não está avisando. Então, ele não responde. Mas, pelo algoritmo da American Heart, a gente faz, sabendo que não vai responder. Então, só tem essa consideraçãozinha aí, ó. Ah, é segundo grau, MOPTS 2, não responde a atropina, mas você faz. Até porque é difícil, imagine isso, você na urgência, você está lá, não, bradicardia sintomática, atropina. Ok? E aqui é o bloqueio atrioventricular total ou de terceiro grau. Aqui é marca-passo. Você pode até fazer atropina, mas não vai servir para nada. Você onda P aqui, a P está aqui, aí a P já está entre o QRS e a onda T, aí a P está aqui bem distante do QRS, então você tem um complexo de desconexão do átrio em relação ao ventrículo. O átrio está batendo numa frequência e o ventrículo está batendo em outra frequência. Conduta marca-passo. No caso, inicialmente marca-passo transcutâneo, depois o transvenoso, quando estabilizar o paciente. Agora vamos para as taquiarritmias. Se ela é supraventricular, o QRS vai ser estreito.
Se ela for ventricular, ela atrapalha o ventrículo, ela larga o QRS. Então, se ela é supraventricular, está aqui, ó, QRS estreito. Então, você tem a taquicardia com QRS estreito, supraventricular. Conduta na taquicardia estável. Taquicardia supraventricular estável. Manobra vagal. Posso repetir? Pode repetir a manobra vagal. De preferência, por outro método. Você tentou uma manobra vagal de um método, você de preferência você repete com outro método de manobra vagal. Se não funcionar, o que eu faço? Adenosina. Se não funcionar, adenosina de novo. Ok? Tudo bem? Se for instável, cardioversão elétrica. Sincronizada, é só lembrar que isso pode cair na questão, né? Cardioversão elétrica. E ela cobra PCR e RCP. A prova gosta de cobrar isso. Já cobrou e é um tema quente. Está escrito lá no edital. Então, é uma coisa importante a gente pensar. Aqui nós temos a taquicardia ventricular. Certo? Veja que ela parece que está com a mesma morfologia que a monomórfica. Então, se eu tenho uma taquicardia ventricular monomórfica com pulso, não é parada cardíaca. Então, o que eu tenho que fazer se estiver estável? Estável, tem que fazer amiodarona, certo? Pela American Heart é amiodarona. Pela Sociedade Europeia já é cardioversão. Mas a American Heart sugere a amiodarona para a taquicardia ventricular estável com pulso. Ok? Lembrando que qual é a dose? 150 miligramas. Muito bem. Certo? Só está afiado. Ok. Se for instável, aí é o quê? Cardioversão elétrica sincronizada. Isso aqui é o quê? Uma taquicardia ventricular polimórfica. Você tem que lembrar torsade de ponte e considerar o uso de sulfato de magnésio. Esse aqui é o quê? Uma fibrilação ventricular. Conduta qual é? É choque. Desfibrilação. Não é cardioversão, é desfibrilação. Aqui é uma atividade elétrica sem pulso. Tá? E você tem que checar cabos, ganhos e derivações. Você tem que trocar a derivação, aumentar o ganho, né? Checar os cabos. Desculpe, eu estava confundindo aqui com a S, né? Na atividade ela é sem pulso, que é a S, você não tem nenhum antiarrítmico que faça, continua as manobras de reanimação cardiopulmonar, massagem cardíaca, né? E ventilação. E na assistolia, você chega a cabo, ganhos e derivações. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma fibrilação ventricular. Então eu aumento a amplitude da derivação para ver se aparece alguma fibrilação ventricular. Eu troco a derivação e checo os cabos, porque os cabos podem estar desconectados. Então acho que isso é um tema muito quente. Quem fez a CLS, né, está preparado, dá uma revisadinha no algoritmo da CLS para a prova, que eu acho que isso vai ser um tema muito provável de aparecer. Então vamos lá. Um paciente de 65 anos é admitido na unidade de emergência com tontura e síncope. O ECG revela um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOBITS 1, ou seja, que tem aquele fenômeno de Wenckebach, que ele avisa, quem avisa amigo é. Ele não tem antecedentes cardíacos conhecidos. O paciente está agendado para uma cirurgia eletiva para correção de hérnia inguinal. Considerando o diagnóstico de bloqueio atrioventricular de segundo grau, caso tipo MOBITS 1, qual é a conduta mais apropriada na emergência? Então vamos lá, lembra que você está na emergência aí. O que eu tenho que fazer? Letra A, administrar atropina intravenosa para reverter o bloqueio atrioventricular e proceder com cirurgia eletiva conforme agendado. O cara estava bonzinho em casa, chega com tontura e síncope. Aí vai fazer uma cirurgia de correção de hérnia, que é uma cirurgia tranquila, né? Aí eu vou fazer a atropina e mandar o paciente para casa. Então vamos lá. Letra B. Iniciar terapia com isoproterenol, que é um beta-agonista, para aumentar a frequência cardíaca, ok, e melhorar a condução atrioventricular antes de considerar a cirurgia. Não, pessoal, o isoproterenol é uma medicação intravenosa, não sei se vocês conhecem. Ele é utilizado basicamente em uma situação. É o estímulo do nó atrioventricular, do nó sinusal, durante um estudo eletrofisiológico, quando você está buscando uma via de reentrada nodal ou algum foco
que está levando uma arritmia, um ataque à arritmia durante o estudo eletrofisiológico. Então, ninguém faz isoproterenol e não se deve fazer isoproterenol para bradicardia. Adiar a cirurgia eletiva, iniciar monitoramento cardíaco contínuo para avaliar a progressão do bloqueio e a necessidade de um marca-passo. Administrar lidocaína venosa para tentar restaurar a condição atrioventricular antes de cirurgia eletiva. A lidocaína é um antiarrítmico, mas que pode ser utilizado para ataque a arritmias e não para bradicardia. Encaminhar o paciente para avaliação cardiológica especializadas antes de determinar a conduta apropriada em relação à cirurgia eletiva. Calma, pessoal, olha aqui, ó. Considerando, lembra a pergunta aqui, ó. Isso é típico do ENARE. Considerando o diagnóstico de bloqueio, qual a conduta mais apropriada na emergência? O que a gente tem que fazer ali? Na emergência. Vamos adiar a cirurgia. Primeiro, só essa cirurgia que você vai fazer, não vai fazer, tá certo? E vamos avaliar a progressão desse bloqueio e pedir uma avaliação de especialista para avaliar a necessidade de um marca-passo. Ok? Resposta correta, letra C. Veja que as questões de ENARE, eu tentei trazer questões com estilo ENARE, né, para vocês raciocinarem e pensarem aí qual seria a melhor conduta nesse caso e qual ambiente que ele está tratando. Outro assunto importante, lembrando que cardiologia é o principal assunto do ENARE. Certo? Cardiologia é o principal assunto que cai na prova de clínica médica. Grande parte das questões são sobre cardiologia e as outras especialidades numa menor frequência. E eu trouxe para vocês a parte de urgência hipertensiva, que inclusive já foi questão. Já caiu a farmacologia e tratamento de hipertensão na atenção primária à saúde, na prova de medicina preventiva e social. Então, é um assunto que pode não somente aparecer na prova de clínica médica, como também nas outras questões. Então, ó, isso aqui é muito comum, a gente diferenciar urgência de emergência. Não sei se alguns de vocês já são médicos, outros passaram ali no estágio. É muito comum chegar o paciente ali com dor de cabeça, uma cefaleia, e está com a pressão 16 por 160 por 100. Aí fica lá e só sai do hospital se baixar a pressão 12 por 8, né? E se por acaso você cogitar mandar ele embora com essa pressão 16, vai ter colega ali, técnico de enfermagem, como é que pode? Vai deixar esse paciente embora com essa pressão? Exatamente, esse médico não, né? Ele quer sair lá com remédio, ele quer melhorar a pressão. Por mais que daqui a 4 horas a pressão vai voltar normal e possivelmente ele já passa a vida com essa pressão 16 por 8. Então a gente tem que saber diferenciar o que é urgência, emergência e hipertensiva. Então o que é urgência? Urgência é quando você tem a elevação da pressão arterial, principalmente acima de 120 milímetros de mercúrio, no caso a pressão uma pressão diastólica muito alta, né? Sem lesão de órgão-alvo. Lembrando que a diferença de urgência para emergência, você não tem lesão de órgão-alvo. Porque se tiver lesão, já é emergência. Aí quando você pensa em lesão, o quê? De órgão-alvo? Um infarto, um AVC, né? Uma encefalopatia. Então isso configura um quadro de emergência. Mas pode ocorrer nos próximos dias ou nas próximas horas. Então, ou seja, apesar de não ter lesão do órgão, pode acontecer em breve, principalmente se ele já tiver um fator de risco importante. Pode estar associado a alguma cefaleia importante, uma dificuldade de respiração, encurtamento da respiração, uma ansiedade ou até epistaxe. É comum aparecer epistaxe também no pronto-socorro. E você deve controlar em 24, 48 horas. Você pode prescrever a medicação e mandar só, você tem que tomar essa medicação, volta para o controle pressórico na unidade de saúde, né, na atenção primária, faça esse controle e melhora a pressão. Não necessariamente o paciente sempre precisa tirar a expressão, baixar essa pressão no pronto-socorro. Por exemplo, pacientes com doença coronariana, aneurisma de aorta, estágio de hipercoagulabilidade e pré-operatório são condições que podem levar a um agravamento e lesão de órgão-alvo. Tá certo? Então, a gente tem um cuidado maior com esses pacientes. Já emergência hipertensiva, o paciente também tem essa elevação, pressão diastólica ali acima de 120, em um paciente, lógico, previamente diagnosticado com hipertensão, cursando com lesão de órgão-alvo. Então, se tem lesão, eu já chamo de emergência, inclusive independente aí do valor pressórico. Então, por exemplo, um AVC isquêmico, que inclusive é tema da aula de hoje, a gente vai fazer uma questão muito importante sobre AVC isquêmico.
A gente precisa controlar e ter uma terapia-alvo direcionada para a pressão no AVC isquêmico. Uma cefalopatia hipertensiva, já tem uma lesão de órgão-alvo. Uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta, não é um paciente que tem aneurisma de aorta, isso pode estar na sua questão, tem que ser uma dissecção de aorta, um edema agudo pulmonar e eclâmpsia são exemplos de emergência hipertensiva. Nesse caso, a medicação preferência deve ser parenteral, você precisa ter um controle rigoroso dessa pressão, alvo direcionado, não vai ser aquele captopril que você faz no pronto-socorro que vai ajudar em alguma coisa. Então, número 2. Só para a gente dar uma paradinha aqui, só para tomar uma água depois, certo? Um paciente de 68 anos com histórico de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca crônica apresenta-se a emergência com dispneia súbita, taquipneia e cianose. O exame físico revela estertores crepitantes bilaterais e frequência respiratória de 32. O oxímetro de pulso indica uma saturação de oxigênio de 88%. Ó, o cara está quase em insuficiência respiratória, ele está com estertor crepitante, taquipneico e hipoxêmico. Com base no quadro clínico, o paciente diagnosticado com edema agudo de pulmão. Então, nós temos aqui uma emergência hipertensiva. Ok? Lembrando que o que eu acho que a ANARE pode cobrar para vocês, e eles gostam de cobrar, é o quê? O atendimento inicial e a estabilização é primordial a qualquer outra conduta específica. Então, condicionem na mente de vocês monitor oxigênio e veia, avaliação sistematizada, suporte, para depois fazer o tratamento específico. Então, não é incomum, ou não deve ser incomum, aparecer uma questão falando de edema agudo de pulmão, vai pedir, edema de agudo de pulmão, vou fazer furosemida. Baixar a pressão. Mas ele está perguntando o básico para você. Não, você tem que pensar no A antes. Então, pensa no A, no B, no C, para poder estabilizar o paciente. Então, qual a conduta inicial mais apropriada para esse paciente? Tem que fazer diurético? Tenho que fazer diurético. Vamos passar. Eu tenho que entubar esse paciente e ventilar? Não, calma aí, eu não vou entubar e ventilar o paciente agora. Broncodilatador? Não, ele não tem broncoespasmo, ele não tem um sibilo, né? Fazer toracocentese de alívio? Não, só se ele tivesse um derrame pleural, enfim, que pudesse justificar essa toracocentese. Então, apesar de ser uma questão de edema agudo do pulmão, e na letra A, cuidado para não você pegar dentro, porque geralmente vem na letra A, você ficar tentado em marcar, opa, aqui rapidinho, furosemida. Não, mas na verdade você tem que estabilizar o paciente. Então, você tem que fazer o quê? Faz uma VNI, uma ventilação não invasiva, né, com pressão positiva nas vias aéreas, para pelo menos melhorar essa saturação. Okay? Então, resposta correta, letra B. Pessoal, no cronograma